Hail the King, capítulo 901. Jovem Deus. Léo não tinha certeza de quanto tempo ficou desmaiado, mas acordou lentamente de um pesadelo profundo. Ele chorou e gritou os nomes de sua mãe e pai, e ele se virou e se levantou. Quando uma faixa de luz dourada brilhou sobre ele, ele apertou os olhos inconscientemente, e uma figura imponente apareceu na frente dele e bloqueou a luz penetrante. Este homem estendeu a mão, querendo ajudar Léo. Ao mesmo tempo, ele perguntou intimamente: Você está acordado? No entanto, o garoto de repente pensou em algo e se afastou como se fosse eletrocutado. Ao rolar para o lado, ele avisou em voz alta: Não, não me toque. O animal demoníaco mutante me machucou, então eu posso ter essa energia maligna em mim. Se você ficar perto de mim, pode ser corroído por isso. Eu não quero te machucar. Ha 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 ha. Uma série de risadas soou, e aquela voz amigável disse: Bom garoto, você é um bom garoto. Você pensou nos outros instantaneamente. Você é um Alanin honrado, você ganhou minha amizade. Você, quem é você? Meus ferimentos. Enquanto ele falava, Léo descobriu que toda a dor intensa que ele estava sentindo havia desaparecido. Além disso, a carne em seu ombro que foi arrancada pelo lobo demoníaco nível 3 também cresceu milagrosamente. Parecia que ele nunca foi ferido em primeiro lugar. Tudo bem. Você não precisa mais se preocupar, carinha. Todos os seus ferimentos estão curados. Essa voz amigável soou novamente. Léo olhou para cima e percebeu que aquele jovem que estava de pé junto à janela era quem estava cercado e protegido por aqueles guerreiros de branco antes. Você é. De repente, Léo lembrou-se da cena antes de desmaiar e se lembrou daquela chama quente de energia dourada. Ele entendeu instantaneamente o que havia acontecido e perguntou: Você me curou? Você pode curar a energia do mal. Como isso é possível? Até os padres da Santa Igreja não podem fazer isso. Quem é você? Este jovem bonito e majestoso acenou para ele e disse com um sorriso: Venha aqui e dê uma olhada, você saberá. Léo caminhou até a janela em confusão. Quando ele olhou para fora, ele ficou chocado. Viu nuvens brancas e arco-íris ao lado das janelas, como se estivesse em um paraíso. Enquanto a luz do sol irradiava de cima, ele viu os abutres voando abaixo. Estou no céu. Léo pensou surpreso. No céu. Léo sentiu que seu cérebro não era forte o suficiente para lidar com as informações. Viver no céu. Esse jovem bonito e amigável que é como um irmão mais velho é de fato um deus. Aqueles guerreiros de branco são guerreiros divinos sob seu comando. Enquanto Léo pensava abertamente, de repente ele percebeu algo e gritou: Não, eu não posso ficar aqui. Minhas irmãs, Keela e Diri estão me esperando. Eles, ó Deus! Não posso mais ficar aqui. Majestoso Deus, obrigado por me salvar, mas você pode me colocar de volta no mundo mortal. Eu preciso encontrar minhas irmãs, elas estão em uma situação perigosa. Deus! Mundo mortal! Um sorriso estranho apareceu no rosto desse jovem de túnica branca. Um rapaz interessante. Tudo bem, eu vou te levar para baixo. Assim que ele disse isso, Léo sentiu que um jato de chamas douradas o envolveu e seu corpo se tornou leve. No segundo seguinte, ele sentiu um tremor com os pés e já havia pisado no chão. Léo arregalou os olhos e olhou em volta, vendo o ambiente familiar. Foi aqui que ele encontrou o perigo, e o cadáver do lobo demoníaco mutante ainda estava pregado na grande rocha. Agora, o sol já havia se posto abaixo do horizonte, e a escuridão começou a envolver a terra. Léo estava preocupado com suas duas irmãzinhas. Sem hesitar, ele se virou e agradeceu a esse simpático Deus antes de se despedir. No entanto, esse jovem bonito sorriu e disse: Você não precisa me agradecer tão cedo. Eu vou encontrar suas irmãs com você.
Léo estava exaltado. Ele teve a sorte de ter esse Deus com ele. Agora, ele não precisava se preocupar com monstros e zumbis que poderiam estar voltando e ele poderia retornar à caverna de pedra o mais rápido possível. Sem ter que se preocupar em ser descoberto por monstros, o garoto correu em direção à praia de pedra ansiosamente. Como ele esperava, ele encontrou muitos zumbis e feras demoníacas mutantes. No entanto, esses seres que eram aterrorizantes aos olhos de Léo eram tão fracos quanto as formigas para o jovem Deus atrás dele. Com um aceno casual de sua mão, aqueles monstros aterrorizantes foram transformados em pó e desapareceram no ar como fumaça. Eles não conseguiram reagir. Logo, os dois chegaram à praia de pedra. Léo alegremente chegou à caverna de pedra onde suas duas irmãzinhas estavam escondidas. Quando estava prestes a gritar o nome de suas irmãs, ele congelou como se fosse atingido por um raio. As poucas pedras que estavam bloqueando a entrada foram deslocadas para o lado, e estava vazia por dentro. Suas duas irmãzinhas não podiam ser vistas. Oh Deus! O que está acontecendo? O que aconteceu? Não. Léo sentiu como se sua cabeça estivesse explodindo. Para onde foram minhas irmãzinhas? O que aconteceu com elas? A mente do garoto ficou em branco e ele não podia acreditar no que estava vendo. Além disso, ele não se atreveu a pensar mais. O pior cenário fez perder instantaneamente a capacidade de pensar, e suas pernas se transformaram em gelatina. Ele quase caiu no chão. O jovem amigável aproximou-se e segurou o ombro de Léo para que ele não caísse. Depois de inspecionar a caverna e a área em torno da entrada, ele já descobriu o que aconteceu. Ele confortou Léo dizendo: "Não se preocupe. Não há sangue ao redor da caverna e não há marcas que mostrem lutas e peças de roupas rasgadas. Isso significa que elas não encontraram zumbis ou bestas demoníacas mutantes. Talvez elas tenham saído sozinhas ou algumas pessoas as tenham salvo." Essas palavras não eram diferentes da música celestial para os ouvidos de Léo. Certo, certo, certo. Você está certo. Léo olhou em volta também e gradualmente se acalmou. No entanto, ele ainda estava um pouco ansioso. Depois de pensar que suas duas irmãzinhas, que tinham apenas 4 a 5 anos de idade, poderiam estar em perigo, ele não ficou parado e olhou para o jovem Deus à sua frente com olhos suplicantes. "Não se preocupe, diga-me como são suas irmãzinhas e o que estão vestindo", perguntou o jovem Deus. Ele parecia confiante. Léo rapidamente disse a esse homem o que suas irmãzinhas estavam vestindo e como elas eram. O jovem Deus fechou os olhos e parecia estar pensando em alguma coisa. Depois de um tempo, como se tivesse encontrado algo, ele sorriu e disse: "Não se preocupe, suas duas irmãzinhas não estão feridas e estão indo bem. No entanto, elas encontraram um pequeno problema. Vou levá-lo até elas." Depois de dizer isso, ele agarrou o braço de Léo, e Léo sentiu como se estivesse voando enquanto tudo brilhava passando por ele. A cerca de 10 quilômetros de distância. Em uma colina íngreme de pedra, uma equipe de cerca de 12 sobreviventes alanians encontrou um grande problema. Centenas de zumbis cercavam a colina em que estavam, e eles mal conseguiam lutar contra os zumbis com a vantagem do terreno. Os homens formaram um círculo e tentaram empurrar os zumbis que estavam subindo a colina, e as mulheres e crianças estavam no meio. Duas menininhas loiras usavam vestidos grandes e eram as irmãs de Léo, Kiela e Dilly. A situação era muito perigosa. Finalmente, as garras afiadas dos zumbis deixaram uma ferida em um macho alanian, e ele gritou em desespero. Isso significava que o ceifador o mirou. Talvez em menos de 20 minutos, essa pessoa ferida se transformasse em um zumbi racional e atacasse seus colegas e amigos. A sorte desses sobreviventes parecia esgotada, eles estavam enfrentando a morte. Mais e mais zumbis sentiram a luta na colina, e eles se moveram para o cerco. Até os olhos vermelhos de alguns animais demoníacos mutantes podiam ser vistos no escuro. Se isso continuasse, esses sobreviventes seriam mortos pelos monstros em menos de 10 minutos. Ei, você gosta desta novel?
Hail the King, capítulo 902. Mostrando a mão no perigo. Temos que pensar em uma maneira. Se isso continuar, todos nós vamos morrer. Um homem corpulento de meia idade gritou enquanto balançava uma espada de duas mãos. Ele usava armadura de couro e parecia um mercenário, e alguma energia vaga de guerreiro podia ser vista nele. Ele estava perto de se tornar um guerreiro de uma estrela. Enquanto a espada dançava em suas mãos, dois zumbis que estavam prestes a subir a colina foram cortados em pedaços. Precisamos abrir um caminho e sair o mais rápido possível. Caso contrário, mais e mais monstros cercarão este lugar em alguns minutos. Até lá, todos nós vamos morrer, uma mulher gritou. Ela tinha uma aparência muito sexy. Esta mulher estava vestindo roupas justas e segurava duas punhais afiadas nas mãos. Os punhais se moveram rapidamente, e ficou claro que ela estava seguindo o estilo de combate veloz e ágil. Toda vez que ela se mexia, um de seus punhais penetrava na cabeça de um zumbi. Embora ela não fosse tão explosiva e robusta quanto aquele homem que usava a espada de duas mãos, ela tinha imensa experiência de combate e matou mais zumbis a uma velocidade ainda mais rápida. Nesse momento, dois jovens foram feridos e foram transferidos para o centro da colina de pedra. Eles pareciam desesperados, pois não estavam longe da morte. Um deles gritou com seus colegas e pediu que o matassem agora. Ninguém queria se tornar um monstro e ter suas almas controladas pela energia do mal, incapaz de descansar em paz após a morte. A outra pessoa tremia de medo, com a cabeça abaixada e ninguém sabia no que estava pensando. Droga! Isso é tudo por causa dessas duas malditas menininhas. Ana, eu já te disse que não devemos levar essas duas crianças conosco. Eles são apenas fardos. Agora, estamos sendo arrastados para baixo. Se essas duas garotas nos ouvissem e não chorassem e berrassem que queriam encontrar seu maldito irmão mais velho, os rebanhos de zumbis na área não seriam provocados. Durante a batalha, um jovem reclamou em pé atrás de outros com uma varinha mágica mal feita na mão. Depois de um longo tempo, ele mal disparou uma lâmina de vento. Já é tão urgente, por que você ainda está reclamando? O homem musculoso que balançava a espada repreendeu o mago. Na verdade, esse mago de rosto branco era o fardo entre a equipe. No começo, essa equipe de sobreviventes pensava que, com esse mago se juntando a eles, ele lhes traria mais segurança. No entanto, a verdade era completamente o oposto. Este mago não era tão bom em feitiços mágicos, e ele também não era tão virtuoso. Quando o time estava lutando contra monstros, ele nunca usava sua força total. No entanto, quando era a vez de dividir os alimentos, ele sempre levava mais. Além disso, ele era mau e gostava de apontar as deficiências de outros, e se sentia superior como mago, embora sua força de combate não fosse ainda maior do que um jovem comum mais forte. Ok, Mono, se você acha que elas são um fardo, pode sair por conta própria. A mulher sexy chamada Ana era a líder temporária desse time, e ficou claro que ela não estava feliz com esse mago chamado Mono, que sempre guardava suas forças. Enquanto ela perfurava a cabeça de um zumbi com um de seus punhais, ela olhou para trás e gritou friamente enquanto seu rabo de cavalo marrom balançava no ar. Eu já disse que salvaria todos os sobreviventes que eu ver, elas têm a linhagem Alania nelas. Essas duas meninas não são diferentes de nós. Você faz parecer fácil, mas como posso sair agora? O jovem mago Mono estava com um pouco de medo de Ana. Em vez de refutar, ele murmurou para si mesmo. Ele não usaria toda sua força e se esgotaria. Em vez disso, ele voltou a lançar feitiços casualmente e economizou sua energia. Quando ninguém prestou atenção nele, ele abriu o único item mágico dele, um pergaminho de feitiço flutuante. Manchas de chamas verdes apareceram ao redor do pergaminho e logo envolveram esse jovem. Os pés deste homem já deixaram o chão enquanto ele flutuava no ar. Lâminas de vento rápidas e ágeis. Mono, o que diabos você está fazendo? O mercenário musculoso que lutava contra os zumbis não recebeu nenhuma ajuda das pás do vento por um tempo, então ele se virou e viu a cena.
Após uma rápida pausa, ele começou a xingar: Você vai escapar agora. Covarde! Você também levou nossa comida. Depois que esse mago covarde usou seu pergaminho mágico, ele secretamente pegou toda a comida e água limpa da equipe. Em apenas alguns segundos, Mono já estava a mais de 10 metros acima do solo. Hahaha, seus pobres insetos não vão mais viver. É melhor deixar todos eles para mim. A expressão do jovem mago parecia perversa, e ele já decidiu se separar do time. Portanto, ele gritou de volta para o mercenário alto: Covarde! Bastardo! Vadio fraco! Essa cena fez todos da equipe gritarem de raiva. A traição de seus colegas e o fato de estarem cercados por muitos monstros fizeram com que o sentimento de desespero se espalhasse na mente das pessoas. Por um momento, eles cometeram uma série de erros e coordenaram mal. Como resultado, mais 2 pessoas foram feridas por zumbis. Até a sensual Capitão Ana ficou ferida, um zumbi deixou um longo arranhão na coxa. Com essa abertura, o rebanho de zumbis subiu e correu para a colina. Um pouco mais longe, alguns animais demoníacos mutantes correram pelo grande rebanho de zumbis, relutantes em esperar mais, eles avançaram como raios. Comparados aos zumbis irracionais, esses animais demoníacos mutantes tinham inteligência de baixo nível e mantinham seu instinto animal. Eles sabiam que se não fizessem um movimento agora, a carne na frente deles seria dividida pelos zumbis. Acabou! Estamos acabados, aquele mercenário musculoso de meia-idade chorou em desespero. Com a atual força de combate da equipe, essa situação estava mal. No centro da equipe, as 2 menininhas loiras ficaram aterrorizadas e choraram e gritaram: Irmão Léo! No céu, o mago Mono já flutuava a mais de 20 metros do chão, e ele estava absolutamente seguro e não tinha mais medo dos zumbis e das bestas demoníacas. Ao ver as pessoas lutando no chão, ele ficou um pouco excitado e sentiu um prazer sem inominável. De repente, os zumbis na parte de trás do rebanho reagiram a algo, e isso foi estranho e inesperado. O mago Mono olhou para cima e sua expressão congelou. Como ele estava a mais de 20 metros no ar, ele teve uma melhor visão da área. A cerca de 1000 metros de distância, uma figura branca e etérea apareceu e ele avançou casualmente no rebanho de zumbis, como se estivesse andando em um parque. Uma luz em forma de pentagrama brilhava abaixo dessa figura em um ritmo aparentemente lento, mas rápido. Toda vez que a luz brilhava, um grande grupo de zumbis e bestas demoníacas mutantes caíam no chão como as colheitas sob as foices dos agricultores. Esta figura branca parecia avançar lentamente, mas ele cobriu mais de 500 metros em alguns instantes. Os zumbis parecidos com as mares e os animais demoníacos mutantes não conseguiam detê-lo nem um pouco, ele parecia um deus que estava andando no mundo mortal. O mago Mono ficou chocado e seus lábios estavam secos. Foi a primeira vez que ele viu alguém andando com facilidade em um grande rebanho de criaturas mortas-vivas. Será que esse jovem misterioso de branco alcançou a lendária classe da Lua? Quando esse homem se aproximou, Mono viu que, por trás dessa figura de branco, havia um garoto de 14 a 15 anos. As roupas desse garoto estavam esfarrapadas e ele usava um par de botas de couro de camurça muito grandes para ele, fazendo-o parecer um pouco ridículo. A luz em forma de pentagrama que estava piscando sob os pés do homem de branco não machucou esse garoto, e esse garoto foi trazido por uma força poderosa e se movia na mesma velocidade que o homem de branco. Num piscar de olhos, esse par estranho chegou ao pé da colina de pedra. Agora, a equipe de sobreviventes alanias que se sentia desesperada no topo da colina também percebeu o que estava acontecendo, e ficaram boquiabertos ao olharem para essa figura divina vestida de branco. Este jovem de branco tinha cerca de 20 anos e parecia bonito e gentil. Embora tivesse a presença majestosa de um tomador de decisão de alto nível, seu leve sorriso o fazia parecer amigável. Os 2 temperamentos opostos se fundiram perfeitamente a esse jovem. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 903. Eu sou o rei Alexander.
Em apenas alguns segundos, o deserto barulhento e bagunçado se acalmou instantaneamente. Os cerca de 500 zumbis e dezenas de bestas demoníacas mutantes deveriam ser assassinos aterrorizantes aos olhos dos outros, mas eram facilmente esmagados neste momento. Os zumbis e os animais demoníacos mutantes foram queimados, e faixas de fumaça preta saíram deles. Sem exceção, eles caíram no chão. O jovem de manto branco que causou isso nem sequer mexeu as mãos. Luar, brisa fria, grama seca. Tudo isso parecia irreal aos olhos de pessoas como Ana. Fomos salvos, facilmente assim, eles pensaram para si mesmos. A felicidade veio tão rápido que eles nem conseguiram saborear seu sabor. Ah, Kelly, Gilly. Você está aqui. Nesse momento, o garoto ansioso saiu correndo detrás do jovem de túnica branca e gritou de surpresa. O coração de Léo finalmente bateu no peito quando viu as duas menininhas loiras que pareciam assustadas e desamparadas na colina, e ele saiu correndo, agradecendo ao jovem de branco e sua mãe e pai que agora estavam provavelmente com as estrelas, abençoando ele. Agora, sabendo que suas irmãzinhas ainda estavam vivas, o menino sentiu como se seu mundo se tornasse colorido e animado novamente. Por outro lado, os sobreviventes alanias, como Ana, encaravam o jovem bonito de branco que agora estava no pé da colina. Eles pareciam estar sonhando e pensavam: esse jovem parece bonito como os elfos lendários, mas sua força é tão poderosa quanto os dragões. Quem é ele? De onde ele é? Até Ana, que era sexy e orgulhosa, se sentiu inferior ao encarar esse jovem de branco. Nesse momento, de repente uma sombra negra apareceu do lado de trás do jovem de branco, e parecia um relâmpago preto na escuridão. No entanto, o jovem de branco não pareceu detectar o perigo iminente. Cuidado! Ana e outros ficaram chocados e não puderam deixar de avisar esse jovem. Era uma víbora demoníaca mutante de nível 3, e era astuta. Estava escondido nas rochas um pouco mais longe, e de repente atacou furtivamente, pegando essas pessoas desprevenidas. Com a boca aberta, tentou devorar este jovem de branco, enquanto um líquido venenoso preto escorria por sua mandíbula. Quando essa víbora estava perto de estar a 10 metros desse jovem, o último não fez nada, mas a luz branca em forma de pentagrama brilhou sob seus pés. Slap! Embora nenhuma aura dominante aparecesse, a víbora negra foi atingida por um raio invisível e congelou no ar por alguns segundos antes de se transformar em um pedaço de carvão preto aquecido. Craque! Então, caiu no chão e se despedaçou. Isso! Todos os sobreviventes alanians ofegaram. Com a boca aberta, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Uma besta demoníaca de nível 3 era equivalente a um guerreiro de 3 estrelas ou um mago de 3 estrelas. Após a mutação causada pela energia maligna, a força dessa víbora aumentou e provavelmente estava perto de uma besta demoníaca de nível 4 de nível intermediário. Se aparecesse mais cedo, a equipe de sobreviventes alanias teria morrido. Mas agora, foi facilmente morto por esse jovem de branco como uma galinha fraca. Como? Quão poderoso ele é, os sobreviventes pensaram consigo mesmos. Este pequeno incidente surpreendeu todos os sobreviventes alanias aqui. Por um momento, ninguém se atreveu a falar, pois tinha medo de desagradar esse mestre. Por outro lado, depois de confortar suas duas irmãzinhas, Léo caminhou até o jovem de branco enquanto segurava as mãos de suas irmãzinhas. No momento em que ele estava prestes a se curvar, o jovem de branco levantou levemente a mão e uma rajada de energia saiu correndo e o deteve. Você, senhor, mestre, você é. Finalmente, a capitã sexy dessa equipe de sobreviventes abriu a boca e perguntou. Talvez ela estivesse realmente nervosa diante de um mestre assim. Ana mudou a forma de como se dirigia a esse jovem várias vezes e finalmente conseguiu uma frase enquanto gaguejava. Isso estava longe de sua imagem habitual de uma guerreira fria e concisa. O jovem de branco sorriu e não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele deu um passo à frente. Enquanto todos pareciam ter a visão borrada, esse jovem já apareceu no topo da colina de pedra e ficou ao lado das pessoas feridas. Ele disse suavemente:
vamos curar vocês primeiro. Depois de dizer isso, ele esfregou levemente as mãos sobre os ferimentos das pessoas feridas, e uma nuvem de sagradas chamas de energia dourada brilhou. Quando suas mãos deixaram os ferimentos, as pessoas feridas que estavam esperando sua morte tremeram de excitação. Eles descobriram que as feridas em seus corpos haviam se curado, e a energia da morte púrpura e negra, que se espalhava em seus vasos sanguíneos, desapareceu completamente. Você pode curar esse tipo de lesão. Como isso é possível? Até os padres da Santa Igreja não podem curar você. Isso, será que você é um Deus do céu? Todos os alanias ficaram atordoados, foi a primeira vez que viram alguém curar os ferimentos causados pelas criaturas mortas-vivas. Ele é um Deus do céu. Eu vi com meus próprios olhos. Fui trazido ao céu mais cedo. Léo disse com orgulho. Como ele temia que os outros não acreditassem nele, ele contou a eles sobre seu encontro, jurando que tinha estado no céu. Agora, os sobreviventes alanians olhavam o jovem de branco de maneira diferente. Aqueles homens que foram feridos por zumbis e curados por esse jovem de branco haviam andado à beira da morte e se ajoelharam instantaneamente para agradecer ao Deus. A Sexiana e aquele corpulento mercenário que usava a espada de duas mãos duvidaram a princípio, mas agora olhavam para esse jovem de branco com respeito. Ana ia se ajoelhar e expressar sua gratidão, mas a lesão na parte interna da coxa foi puxada, e ela ofegou de dor e franziu a testa. Como ela se distraiu mais cedo, quando o mago fugiu, Ana ficou ferida e o local da lesão foi embaraçoso. Suas perneiras de couro apertadas foram rasgadas, revelando sua calcinha preta e a pele branca e macia no topo de sua parte interior. Seu suspiro chamou a atenção dos outros, e quase todos os homens engoliram sua saliva subconscientemente vendo essa cena sedutora. O jovem de branco viu isso e sacudiu o dedo. Uma faixa de chamas douradas invadiu a lesão de Ana, transformando-se em ondas de energia térmica. Aqueles 3 arranhões profundos na coxa curaram-se à velocidade visível, e a pele macia e branca rosada cresceu em alguns segundos. Como se ela tivesse renascido, ninguém poderia dizer que ela havia sido ferida antes. No entanto, a imagem de sua coxa agora parecia ainda mais atraente. O jovem de branco acenou com a mão e um manto de guerreiro branco apareceu. Então, ele entregou a Ana. Obrigado. A guerreira pegou o roupão e o vestiu. A túnica branca estava solta, mas ainda não conseguia esconder sua figura sexy. Em vez disso, deu-lhe uma sensação de mistério e aumentou sua beleza sedutora. Após essa série de ações, os sobreviventes alanias gradualmente se acalmaram e perceberam que esse jovem de branco não era um deus arrogante, mas provavelmente um mestre poderoso e inigualável. Senhor honorável, obrigado por nos salvar. Por favor, diga-nos o seu nome, nós, alanias, lembraremos para sempre e seremos sempre gratos. Todos eles se ajoelharam e proclamaram em voz alta. Por favor, levante-se. Sou o rei Alexander. O jovem de branco não hesitou e disse casualmente. Alexander. Alexander. Ah, você é o rei Alexander, o santo marcial imperial de Zenith, o rei de Chambord e o jovem mestre número 1 da região norte. Ana e seus colegas quase gritaram. Eles sabiam que esse jovem bonito provavelmente tinha um ótimo histórico, mas não estavam prevendo isso. O rei Alexander de Chambord era a pessoa mais famosa na região norte de Azeroth agora. Quase todo mundo na região tinha ouvido falar do nome dele. Como resultado, os sobreviventes alanias ficaram surpresos que ele apareceu na frente deles, e eles tiveram a chance de vê-lo a uma distância tão próxima. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 904. Por Luan Qin. Viajar juntos. Isso está certo. Este jovem vistoso de branco que agia como um deus era o rei. Depois de purificar a floresta na fronteira entre o Império de Efut e o antigo Império Alania, a tropa expedicionária de Chambord atravessou a floresta num Pérola Negra, e num Ciclope, e chegou à terra que antes pertencia aos Alanians. Eles descobriram que o grau de contaminação estava além das expectativas.
Exceto por algumas grandes cidades, quase todas as cidades haviam caído, tornando-se o paraíso das criaturas malignas. Apenas alguns sobreviventes estavam lutando para permanecer vivos. Obviamente, as criaturas das trevas e do mal foram repelidas pelo poder sagrado, e odiaram essa energia instintivamente. Quando Fei usou a habilidade paladina, limpeza, para purificar a floresta na fronteira, o vasto poder sagrado fez com que alguns dos animais demoníacos mutantes sentissem uma imensa ameaça, e eles deixaram a floresta antes que Fei pudesse purificá-los. Esses monstros entraram no território que pertencia aos Alanians antes da invasão do Império Anji, tornando a situação ainda pior. Fei conheceu Léo mais cedo por coincidência, e ele entendeu o que estava acontecendo nesta terra. Vendo os zumbis e as bestas demoníacas mutantes vagando pela terra, Fei não pôde deixar de pensar no famoso filme de ficção científica, Resident Evil, que ele assistiu na Terra. Estava claro que o que estava acontecendo na sua frente era quase idêntico ao mundo em Resident Evil. Os zumbis que foram criados pela energia do inferno eram quase remakes dos zumbis no filme, mas os animais demoníacos mutantes eram muito mais perigosos em comparação aos cães e gatos zumbis do filme. Portanto, Fei teve que adiar seu plano de conquistar o Império Anji. Desde que Fei assistiu a muitos filmes do dia do juízo final na Terra, ele sabia como seria aterrorizante se o vírus zumbi se espalhasse fora de controle. Talvez em pouco tempo, todo o continente de Azeroth se tornasse um paraíso para zumbis. Além disso, se esses zumbis pudessem subir de nível e evoluir como os filmes, o destino dos humanos no continente Azeroth chegaria ao fim. Portanto, Fei decidiu descobrir a situação com aquele deus que o imperador Kerimov, de Anji, mencionou antes de sua morte. Ele faria isso depois de controlar temporariamente a situação dos zumbis. Além disso, Fei suspeitava que Angianos estivesse por trás desse incidente com zumbis. Enquanto limpavam as criaturas do mal na beira da floresta, os guerreiros de Shambod salvaram Léo por coincidência, e Fei teve um plano vago em sua mente. Foi por isso que ele saiu do Xuanjie com Léo e veio aqui. Vendo as expressões chocadas no rosto de Ana e de outras pessoas, Fei ficou um pouco surpreso. Então, ele rapidamente percebeu o que estava acontecendo e sua vaidade ficou muito satisfeita. Os Alanias estavam longe do Império Zenith, mas ouviram falar do nome de Fei. Agora, isso pode ser contado como conhecido em todo o mundo, certo? Ha 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 ha! O rei riu histericamente em sua mente. Os Alanias cumprimentam o majestoso rei de Shambod. Obrigado, majestade. Obrigado por salvar nossas vidas. Sua generosidade e virtude logo se espalharão pelo continente. Ana e seus colegas se levantaram e curvaram-se respeitosamente para Fei. Alguns deles não conseguiam esconder a emoção no rosto. Como o rei de Shambod está aqui, os rumores são verdadeiros. O Império Zenith, que tem um semideus, atacará os violentos e cruéis Angianos. Pela força que o rei de Shambod demonstrou anteriormente, os mestres do Zenith são tão poderosos quanto os rumores haviam dito. Se nós Alanias conseguirmos a amizade dos Zenithianos, há uma chance de restabelecermos nosso império. Claro, esses pensamentos apenas passaram pela mente deles. Afinal, eles não eram membros da família real de Alania, e os cruéis Angianos já assassinaram esses membros. Como cidadãos comuns, eles queriam recriar o Império Alania, mas não eram tão apaixonados por esse assunto quanto a realeza. A única coisa que conectou esses pobres sobreviventes foi a aceitação da linhagem e da raça de Alania. Irmã Ana, obrigada por cuidar de Keela e Diri. Outros grandes irmãos e irmãs mais velhas, muito obrigado também. Eu sou o irmão mais velho deles, Léo. Depois de sussurrar com suas duas irmãzinhas, Léo finalmente entendeu a situação. Como ele ficou longe por um longo tempo, suas duas irmãzinhas estavam com muita fome dentro da caverna de pedra e choraram. Então, elas foram descobertas por Ana e sua equipe que estava passando. Elas esperaram por ele perto do pôr do sol, mas ele ainda não voltou. Portanto, eles pensaram que ele já estava morto, então foram embora com suas duas irmãzinhas. No entanto, essa equipe de sobreviventes teve uma sorte terrível.
Pouco tempo depois de deixar a caverna de pedra, eles encontraram um grande grupo de zumbis e foram empurrados para a colina de pedra. Eles estavam cercados e não conseguiram avançar com o tempo. Se Fei não aparecesse, todas essas pessoas teriam sido mortas em menos de 10 minutos. Mesmo que esse fosse o caso, Léo ainda agradeceu muito a Ana e seus colegas de equipe. Eles tinham boas intenções e estavam dispostos a cuidar de duas meninas que eram um fardo para eles. Além disso, se os guerreiros de Shambod não aparecessem naquele local, Léo teria morrido sob as garras daquele lobo demoníaco mutante, e ele não seria capaz de cuidar de suas irmãzinhas. Não há necessidade de nos agradecer, irmãozinho. Ana sorriu e deu um tapinha na cabeça de Léo. Nenhum Alanian abandonaria outros Alanians e os deixaria morrer. No momento, ela não tinha essa aura fria e assassina de quando lutou contra os zumbis. Em vez disso, ela parecia uma irmã mais velha ao lado. No geral, os Alanians eram uma raça em conflito. Um famoso poeta viajante fez esse comentário. A planície fértil permitiu que os Alanians não se preocupassem com comida a maior parte do tempo, então essas pessoas parecem ser gentis e bondosas. No entanto, diante do perigo e do desastre, os Alanians de aparência fraca podem desencadear loucura e persistência como um vulcão que explode. Fei sorriu e assentiu. Essa equipe de sobreviventes Alanians sabia que essas duas meninas eram um fardo e acrescentariam perigo à equipe, mas elas ainda escolheram protegê-las. Essas pessoas eram verdadeiras guerreiras e mereciam ser respeitadas. Onde você planeja ir a seguir? Fei perguntou. A seguir. Todos os sobreviventes alanianos ficaram em silêncio ao falar sobre o futuro. Tudo parecia incerto, e eles se sentiram um pouco desesperados. Uma equipe de sobreviventes como eles era muito fraca, um poderoso monstro demoníaco mutante poderia facilmente separá-los. Eles podem não ser capazes de viver até amanhã, como eles poderiam sonhar com o futuro? Ana franziu a testa por um tempo e disse com os dentes cerrados: estamos planejando ir para o sul. Talvez esse lugar não esteja manchado pela energia dos mortos-vivos. Obviamente, procuraremos outros sobreviventes e espero que mais pessoas se juntem a nós. Independentemente disso, nós Alanians nunca pararemos de resistir aos Angianos. Mesmo se restar apenas um de nós, lutaremos pela continuação e liberdade de nossa raça. Essa guerreira parecia um pouco insegura no começo, mas era firme e determinada quando chegou ao fim. Bom. Fei assentiu. No entanto, ele pensou consigo mesmo, esta não é uma energia de mortos-vivos, mas energia escura e diabólica que é muitas vezes mais assustadora. A região sul do antigo Império de Alania está provavelmente na mesma. No entanto, o rei não lhes contou essas informações deprimentes. Depois de pensar em seu plano, o rei sorriu e disse: que coincidência! Eu estou indo para o sul também, nós podemos ir juntos. Os sobreviventes congelaram quando ouviram. O que? Sua Majestade está disposta a ir para o sul conosco? Ana perguntou com uma voz trêmula. Nota do TL. Eu acho que o mago chamado Mono se foi ou morreu, não há mais menção dele. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 905. Fortuna do sobrevivente. Ana expressou a pergunta na mente de todos os outros. Nesse momento, todos os sobreviventes alanias prenderam a respiração, e seus corações estavam em suas gargantas, com medo de terem ouvido errado e queriam confirmar ouvindo as palavras de Fei novamente. O rei Alexander de Shambod é um mestre incomparável, capaz de matar deuses. Se ele estiver disposto a viajar conosco, ele nos protegerá, eles pensaram. Sem dúvida, sua segurança seria garantida com Fei por perto, e essa viagem perigosa quase se tornaria férias. Claro, se vocês nos quiserem. A resposta de Fei fez todos os sobreviventes alanians se sentirem felizes. Eles aplaudiram e agradeceram a Fei por cuidar deles, e alguns jovens correram para o topo da colina de pedra e rugiram. Agora que eles não precisavam mais se preocupar em provocar os animais e zumbis demoníacos mutantes na área,
eles queriam desabafar sua frustração e ansiedade. Nos últimos tempos, eles tiveram que se esconder e viajar com cuidado, e todos estavam sob enorme pressão. Agora, todas as emoções negativas foram exaladas depois que rugiram. Como se a luz do sol brilhasse na terra depois de desaparecer por uma eternidade, e a tragédia começasse a desaparecer, sorrisos que não apareciam em seus rostos havia muito tempo apareceram novamente, e todos pareciam ter ganho na loteria. Agora, todos os sobreviventes alanias relaxaram, e o cansaço que eles acumularam com a intensa batalha começou a sobrecarregar seus nervos como ondas do oceano. Até aquele corpulento mercenário de meia-idade chamado Edward estava tão cansado que mal conseguia se mexer. Depois de conversar e obter cuidadosamente a permissão de Fei, esse time de sobreviventes alanias acampou na colina de pedra e planejava passar essa noite longa, mas não tão fria aqui. Como eles não precisavam se preocupar em ser cercados e cercados por zumbis, os jovens acenderam fogueiras na colina de pedra, iluminando o céu e os rostos animados e alegres desses alanianos. Esta foi a primeira noite em que eles puderam relaxar e ter uma boa noite de sono desde que ocorreu a catástrofe de criaturas mortas-vivas. Por outro lado, Fei entrou em contato discretamente com o Xuan-Jie. Depois de pouco mais de 10 minutos, Torres rapidamente veio com 10 soldados de elite de Chambord, trazendo muita comida e água limpa para a colina de pedra. A equipe de sobreviventes alanians não ficou surpresa com a chegada de Torres e dos soldados. Afinal, a força do rei de Chambord estava além da imaginação deles, e esse homem era um rei de prestígio. Era muito razoável ter poderosos guardas ao seu redor. Esses sobreviventes alanianos tiveram sorte de encontrar o rei, eles puderam desfrutar de sua primeira refeição deliciosa desde o início de sua jornada de sobrevivência. Até Ana, que parecia com frio, comia muita comida, ela quase devorou a língua. As duas meninas, Kiela e Dilly, não sabiam muito e riram depois de ver isso. Antes do meio-dia do dia seguinte, o número de pessoas na equipe de sobreviventes aumentou. Enquanto Fei e a equipe de sobreviventes viajavam para o sul, eles encontraram outro grupo de sobreviventes alanianos que estavam em uma situação ruim. Era uma equipe composta por 2 mulheres e 4 crianças. Essa equipe teve muita sorte, os membros eram todos extremamente frágeis, mas não morreram em um ambiente perigoso. Foi bastante surpreendente. A Sexiana parecia fria por fora, mas era muito apaixonada e atenciosa por dentro. Depois de obter a permissão de Fei, ela levou esses pobres sobreviventes para sua equipe. Um dos sobreviventes era um bebê de 1 ano de idade. Ele estava com uma febre séria e à beira da morte. A mãe dele era uma jovem de 21 ou 22 anos e não parava de chorar pelo filho e parecia perdida. Foi uma cena trágica. Se Fei não oferecesse ajuda, mãe e filho poderiam não ser capazes de durar mais um dia. A vida dura dos Alanians era evidente. Fei estimou que, se essa catástrofe continuasse, a população alaniana diminuiria pelo menos em mais de 90%. Após algumas breves interações, os sobreviventes alanias perceberam que o lendário rei de Chambord, considerado o jovem mestre mais poderoso da região norte de Azeroth, não era como eles esperavam. Em vez de ser majestoso e difícil de conversar, esse jovem era amigável, gentil e fácil de conversar. Além disso, ele sempre teve um sorriso encantador, e seu carisma fez com que outras pessoas o tratassem rapidamente como um amigo. No caminho, Fei cuidou facilmente dos zumbis e dos animais demoníacos mutantes, para que os sobreviventes não precisassem lutar até a morte. Além disso, quando alguns dos sobreviventes o procuraram com cuidado e desejaram receber seus conselhos sem ofendê-lo, o rei não os rejeitou e respondeu às perguntas deles sobre cultivo. Como esse mestre incomparável estava disposto a ajudar, os jovens da equipe não conseguiram acreditar no início, mas começaram a procurar os ensinamentos de Fei repetidamente. No passado, mesmo os membros da família real de Alania não podiam receber esse tratamento. Mais tarde, Fei pegou diretamente os pergaminhos de treinamento de energia guerreira de nível iniciante que ele criou quando estava entediado, e os ensinou a todos os sobreviventes que estavam interessados em aprender com ele. Embora essas técnicas fossem apenas para iniciantes, elas eram de Fei,
que era como uma biblioteca marcial móvel. Além disso, quando Fei os ensinava, ele lhes dava conselhos personalizados com base em seus talentos e composições corporais. Às vezes, uma de suas dicas economizava 1 a 2 meses de treinamento. A equipe de sobreviventes se empolgou com o passar do tempo, mais e mais pessoas se juntaram à equipe. Na noite do segundo dia, mais de 40 pessoas estavam na equipe. Havia 28 mulheres, 7 crianças e 24 homens. Dos 24 homens, 2 deles eram idosos e os demais eram jovens fortes que podiam realizar tarefas trabalhosas. Com Fei no time, ninguém iria morrer. Portanto, esses Alanias, que foram tragados pelo medo e pelo desespero, sorriram do fundo de seus corações e começaram a ter esperança em relação ao futuro. Depois de um dia inteiro, a equipe avançou apenas cerca de 50 quilômetros. Era uma velocidade próxima de um caracol aos olhos de Fei, mas ele não estava ansioso. Além disso, ele descobriu algo interessante. Ele não tinha certeza se era uma coincidência ou se havia uma razão misteriosa, mas era mais provável que as mulheres sobrevivessem à corrosão do poder sombrio do inferno. Depois vinham crianças, jovens e idosos em ordem. Este ponto parecia estar provado no Diablo Wood. No acampamento dos trapaceiros, a maioria dos sobreviventes eram guerreiras femininas, havia tão poucos masculinos que era lamentável. Fei não tinha certeza se isso estava sugerindo alguma coisa. Enquanto a fogueira queimava e iluminava a área, aplausos e risadas, raras na área, soavam no acampamento. Os rapazes e as crianças estavam diante de Fei em formação, cultivados e treinados diligentemente. Nesse mundo caótico, as pessoas sabiam quanto essa oportunidade era rara e não se atreviam a relaxar. Eles gritaram e praticaram, acrescentando uma sensação de vivacidade à planície fria e solitária à noite. O mercenário Edward, que usava a espada de 2 mãos, e a guerreira Ana, que era sexy, tornaram-se os líderes temporários dessa equipe de sobreviventes. Sob o ensino meticuloso de Fei, ambos obtiveram energia guerreira e criaram um redemoinho de estrelas em cada um de seus corpos, tornando-se guerreiros de uma estrela. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 906. Antes da cidade de Marton. A noite ficou mais escura com o passar do tempo. Quando era meia-noite, os sobreviventes que treinavam diligentemente entraram em suas tendas simples e rudes para descansar. Como ainda precisavam viajar no dia seguinte, precisavam reabastecer sua resistência para amanhã após um dia de treinamento rigoroso. A líder da equipe Ana e o líder da equipe Edward, que estavam patrulhando a área, pareciam ter encontrado uma dificuldade. Depois de conversar entre si, Ana hesitou um pouco e foi até Fei. Ela disse respeitosamente, honrada e generosa majestade de Chambord. Fei acenou com a mão e disse com um sorriso, apenas fale comigo diretamente, você não precisa adicionar tantas palavras de louvor. Eu sou apenas o rei dos Chambordianos e somos amigos. Você não precisa falar assim com os amigos. Sim, Sua Majestade. E, não. Estou aqui para informar você. Se continuarmos com essa velocidade amanhã, chegaremos ao território da cidade de Marton à noite e poderemos ser atacados pela força de defesa do Império Angi. Devemos mudar o caminho e evitar esta cidade. Cidade de Marton. Fei apertou os olhos levemente. Chambord já tinha todas as informações sobre as cidades importantes do antigo Império Alania. A cidade de Marton era uma cidade na região norte do antigo Império Alania, e era a mais próxima da floresta de fronteira. Era uma cidade próspera para o comércio na fronteira e tinha uma população de cerca de 100.000 pessoas. Depois que os angianos invadiram, eles ocuparam a cidade e estacionaram uma legião de soldados aqui, e era bem guardada. No entanto, ninguém sabia o que estava acontecendo agora dentro de Marton City após o surgimento da energia maligna do inferno. Normalmente, uma catástrofe como o apocalipse zumbi seria mais grave em locais com populações mais densas. Talvez a cidade de Marton já fosse um paraíso para criaturas mortas-vivas. Pérola Negra agora pairava a cerca de 10.000 metros acima do acampamento. Como estava alto no céu,
e as runas semidivinas o ajudavam a alcançar a invisibilidade. As pessoas comuns não podiam vê-lo. De fato, o Pérola Negra esteve acompanhando a equipe Fei nos últimos tempos. Por outro lado, Ciclops recebeu ordens de avançar primeiro para detectar a situação. Fei tinha certeza de que em breve receberia informações sobre Marton City. Sem hesitar, Fei tomou a decisão e disse: não precisamos contorná-la. Podemos aproveitar esta oportunidade para visitar a cidade. Talvez a energia maligna ainda não tenha atingido Marton. As altas muralhas da cidade podem ajudar os moradores da cidade a bloquear os zumbis e os animais demoníacos mutantes. Ok, vamos nos preparar para isso. Ana e Edward trataram as palavras de Fei como comandos inquestionáveis e foram se preparar sem hesitar. Na realidade, Ana e Edward também queriam dar uma olhada em Marton. Era uma das grandes cidades do Império Alania. Embora os angianos a tivessem ocupado, ainda havia uma tonelada de alanianos lá. Eles esperavam que seus colegas dentro da cidade fossem protegidos pelas muralhas da cidade e sobrevivessem até agora. Nada mais aconteceu naquela noite. No segundo dia, muitos sobreviventes alanias acordaram antes do amanhecer e começaram a praticar e treinar. Quando o sol surgiu acima do horizonte, a equipe fez as malas e avançou lentamente. Eles encontraram mais e mais zumbis e bestas demoníacas mutantes. Foi uma sorte para os sobreviventes alanias que Fei e os guerreiros de Chamboda, como Torres, estivessem com eles, e essas pessoas cuidaram facilmente desses monstros. Caso contrário, embora pessoas como Ana e Edward tenham experimentado aumentos de forças, elas não poderiam salvar a todos e poderiam ser mortas pelos próprios monstros. Até agora, Fei não tinha visto nenhuma evolução ou avanço nos zumbis. Vendo esses chambodianos matando zumbis como cortando legumes, todos os sobreviventes alanias pareciam invejosos. Se o Império Alania tivesse guerreiros tão poderosos, não teria sido conquistado por Anji em menos de um mês. Especialmente o rei de Chamboda, seu poder estava em outro nível. Ninguém o viu fazendo nenhum movimento, mas os zumbis e os poderosos animais demoníacos mutantes foram todos chamuscados e transformados em carvão quando chegaram a 1000 metros dele. Enquanto a equipe continuava viajando para o sul, eles encontraram muitos outros sobreviventes. Ao pôr do sol, a equipe já tinha mais de 100 pessoas. Ainda assim, metade dos membros da equipe era do sexo feminino e havia mais de 10 crianças. Embora o número de pessoas na equipe tenha aumentado, a força de combate da equipe diminuiu. Ana e Edward tiveram que organizar todos e designar vários rapazes com o dever de ajudar idosos e crianças. Quando o céu escureceu, essa equipe de sobreviventes finalmente chegou a Marton City. De pé em uma colina alta, eles podiam ver a cidade gigante que foi construída ao lado de um rio. As muralhas vermelho escuras da cidade faziam parecer uma fera gigante agachada na planície verde, e as bandeiras do Império Anji tremulavam ao vento. Muitos zumbis cercaram a cidade como a água do mar em torno de uma ilha, e eles gritaram e bateram as mãos nas muralhas da cidade, tentando romper. No entanto, as muralhas da cidade com mais de 20 metros de altura eram algo que os zumbis não podiam superar. Esta cena parece uma de Resident Evil. Fei sentiu que tudo estava se tornando cada vez mais parecido com o filme Resident Evil. Ele se perguntou se havia também uma misteriosa Umbrella Corporation por trás dessa catástrofe, controlando tudo. Seguir em frente e manter a guarda. Como a equipe estava preparada para entrar em Marton, eles tinham que fazer isso antes que o céu ficasse escuro. Embora houvesse muitos zumbis, todos estavam no nível mais baixo e não eram nada aos olhos de Fei. Mesmo que ele tivesse que proteger mais de 100 pessoas fracas, não era um desafio para o rei. O grupo de pessoas avançou lentamente. Quando estavam a cerca de 2000 metros de Marton City, os zumbis que cercavam a cidade sentiram algo, e uma fração deles se virou e correu em direção ao grupo enquanto gritava violentamente como se fossem demônios que viram a carne mais deliciosa. Gente, não entre em pânico. Fiquem juntos, mas não fique se sobrecarreguem. Ana gritou e tentou manter a ordem. Enfrentando tantos zumbis, até ela estava um pouco ansiosa, e muito mais os sobreviventes comuns. Portanto,
a equipe ficou um pouco confusa. Num piscar de olhos, os rebanhos de zumbis se apressaram e envolveram esta pequena equipe de sobreviventes. Mais longe, no muro de defesa norte de Marton, há mais atividade fora da cidade. Haha! Rápido! Venha e dê uma olhada. O show está começando. Hehehe! Quantos porcos alanias vão alimentar os zumbis dessa vez? Um soldado de Anji que estava dormindo enquanto estava encostado em uma muralha ouviu os barulhos fora da cidade, e ele se virou e olhou para baixo enquanto chamava seus colegas. A emoção não podia ser escondida do rosto dele, e parecia que ele descobriu algo engraçado. TSK, TSK, TSK. Existem alguns deles. Agora que penso nisso, um pouco mais de 1000 porcos alanias tentaram entrar na cidade, mas todos foram comidos pelos zumbis fora da cidade, certo? Outro soldado riu com uma expressão exultante, e parecia que ele estava assistindo a um show. Mas, incluindo os porcos alanias que foram expulsos da cidade, há pelo menos 3.000 a 4.000 pessoas. Hehe, guardar esta cidade é muito chato. Embora não precisemos nos preocupar com a chegada dessas criaturas malignas, só podemos obter esse entretenimento todos os dias. Hahaha. Regras antigas. Vamos apostar e ver quanto tempo esses porcos alanias podem durar. Eu aposto uma moeda de ouro. Menos de 10 minutos. Hahaha. Desta vez parece haver mais porcos. Aposto 3 moedas de ouro. Mais de 10 minutos. Eu aposto 3 moedas de ouro. Hahaha. Porcos sujos. Use suas vidas miseráveis e sangue doce para entreter seus avós angianos. Hahaha. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 907. Muralha de defesa sangrenta. Parecia que os soldados angianos já estavam acostumados com a cena fora do muro de defesa. Além disso, eles não tinham medo das criaturas e monstros mortos-vivos que aterrorizavam a maioria dos humanos no continente. Em vez disso, como se estivessem assistindo a um show, estavam empolgados e até começaram uma aposta. Parecia que tudo estava sob seu controle. Vocês, bando de demônios. Nenhum de vocês acabará bem. Uma série de maldições agitadas e gagas soou fracamente para eles. Você ainda não está morto. Muitas de várias figuras estavam penduradas na torre de vigia no muro de defesa. Grandes ganchos de ferro penetraram em suas omoplatas e foram suspensos no ar como peixes que estavam sendo secados ao ar. Foi uma experiência torturante, e a dor era inimaginável. Das 8 figuras, 7 delas já se transformaram em cadáveres devido ao sangramento contínuo e dor intensa, e apenas uma pessoa alta ainda tinha um último suspiro nele. Nesse momento, ele acordou depois de desmaiado e lutou e xingou ao ver os soldados animados de Anji. Essas pessoas eram todos os guerreiros da força de rebelião alanias em Marton. Depois que Angianos os capturou, eles foram torturados e pendurados na parede de defesa com vida, usados por Angianos como impedimentos para avisar outros alanias. Eles estavam pendurados aqui por 6 dias, e esse único sobrevivente tinha o nome de Charizada. Charizada era um guerreiro de 2 estrelas e um dos líderes da força de rebelião. Embora sua energia guerreira tenha sido destruída, seu corpo era mais resistente que os outros, e essa era a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Nos últimos 6 dias, Adam testemunhou 21 incidentes trágicos em suas limitadas horas de vigília após intensa dor o nocautear, deixando-o inconsciente. Aqueles sobreviventes alanias da região chegaram ao exterior de Marton e imploraram que Angianos os deixassem entrar, mas todos foram excluídos. De fato, alguns dos cruéis soldados de Angianos os trataram como alvos vivos e praticaram suas habilidades de arco e flecha nessas pessoas. Então, à medida que mais e mais zumbis se reuniam pela cidade, os sobreviventes alanias, que vieram aqui e tentaram ser protegidos na cidade, tiveram que lutar com os zumbis, tornando-se o novo entretenimento para os angianos.
Essas pessoas eram mais cruéis e mais diabólicas que os zumbis. Eles tratavam essas coisas desumanas como entretenimento e nunca se cansavam disso. Vocês, seus bastardos, os deuses vão condená-los. Ada suportou intensa dor e amaldiçoou. Parece que você não está sentindo dor, você ainda tem energia para amaldiçoar. Um soldado angiano revirou os olhos e caminhou até a torre de vigia. Então, ele pegou um dos pés de Ada que estava no ar e o puxou com força. Ah! Embora Ada fosse um homem de força de vontade e resistência, ele gritava de dor incontrolavelmente. Os ganchos de ferro penetraram em seus ombros e ficaram presos dentro de seu corpo. Sua carne cresceu ao redor dos ganchos e seu sangue secou sobre eles. Além disso, vermes brancos estavam contorcendo em suas feridas agora. Depois de puxados, as feridas foram rasgadas novamente. Os ferimentos pioraram e o sangue escorreu rapidamente por seu corpo. Até as omoplatas estavam aparecendo, e ele desmaiou novamente. Ha ha ha! Os soldados angianos em torno da torre de vigia riram emocionados. Neste momento, 5 minutos estão prestes a passar. Adivinha quem ganhará a aposta? O que é isso? Oh Deus! O que está acontecendo? No momento em que um soldado angiano estava prestes a dizer algo, ele de repente apontou para fora do muro de defesa e gritou em seus pulmões, parecendo uma mulher que conseguiu pegar seu homem traindo. Os outros soldados olharam na direção que ele estava apontando e ficaram boquiabertos instantaneamente. Suas bocas estavam tão abertas que um ovo de dragão gigante poderia passar. Enquanto eles foram distraídos por Ada, eles esqueceram de prestar atenção à equipe de sobreviventes alanians fora da cidade. Eles não tinham certeza de quando, mas os milhares de zumbis fora da cidade foram exterminados, nem um único zumbi foi poupado. Todos os zumbis foram transformados em carvão e caíram no chão. A equipe de sobreviventes alanians já chegará ao portão da cidade sem ferimentos. Abra o portão, uma guerreira sexy gritou. Os soldados angianos no muro de defesa ficaram atordoados e se entreolharam, sem saber o que fazer. Até agora, eles ainda não sabiam o que estavam perdendo e não tinham ideia de como esses zumbis foram mortos. Depois de olharem para baixo, viram pouco mais de 100 pessoas, e a maioria em roupas esfarrapadas. Mulheres e crianças compunham mais da metade da equipe, e até os jovens pareciam terríveis, não parecia haver mestres entre eles. Tiro! Rápido! Atire flechas e mate-os! O comandante da equipe no muro de defesa instintivamente sentiu a ameaça desse time de sobreviventes alanians fora da cidade, e ele imediatamente deu a mesma ordem quando sentiu o perigo. Ele nem pensou 2 vezes antes de emitir a ordem do ataque. Havia muitas razões para a ascensão do Império Angi. Exceto por alguns fatores misteriosos, o poder de suas forças armadas era vital. Portanto, embora esses soldados parecessem sem ordem e preguiçosos, eles reagiram rapidamente. Assim que o comandante emitiu a ordem, flechas dispararam pela parede de defesa como gotas de chuva em uma tempestade. Então, altos sinos de aviso ressoaram na parede de defesa. As ondas sonoras se expandiram em todas as direções, e as pessoas da cidade as ouviram claramente. De repente, uma tela dourada apareceu. Com um fei no centro, a tela dourada protegia todo mundo lá dentro. Tink! 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 As flechas afiadas e uivantes foram todas bloqueadas antes de cair no chão sem poder. Este acolhimento não é muito amigável. Parece que Angianos não está interessado em sentar e conversar. Fei empurrou a mão levemente para a frente e o portão de ferro, que pesava mais de várias toneladas e só podia ser aberto pelos complexos mecanismos de engrenagem, se moveu. Criac! Como uma porta de madeira leve que não estava trancada e colocada ao vento, o portão de ferro se abriu lentamente por conta própria, revelando os soldados angianos que estavam preparando sua defesa e agora estavam atordoados. No momento em que Fei estava prestes a liderar a equipe na cidade, ele de repente sentiu algo e disse a torres atrás dele: leve-os para a cidade primeiro. Então,
Ele correu para cima e apareceu no topo do muro de defesa com mais de 20 metros de altura. Fei olhou através dos 7 cadáveres que estavam pendurados na torre de vigia e finalmente olhou para Charles Adam, que estava à beira da morte. Com a experiência e a visão de Fei, ele percebeu que esse homem musculoso já foi um guerreiro de 2 estrelas, mas sua força foi destruída. Embora esse homem ainda não estivesse morto, ele estava com um fôlego. Por suas roupas e estilo de vestir, Fei sabia que ele era Lania. Que tipo de poder lhe permitiu durar tanto tempo sob tal tortura? Vendo as feridas horripilantes e os vermes brancos nelas, Fei ficou um pouco atordoado. Se esse homem não tivesse uma vontade forte e um poder mental resistente, ele não teria sobrevivido até agora. Fei ficou chocado. Este homem era um homem de verdade feito de ferro. O rei levantou a mão e uma energia suave jorrou e levantou Ada. Tink! Ao mesmo tempo, os ganchos de ferro que estavam conectados aos seus ombros foram cortados e eles nem vibraram. Os ferimentos de Ada eram muito graves. Portanto, mesmo um mestre poderoso como Fei tinha que ter cuidado, com medo de poder afetar as feridas e intensificá-las. Nesse momento, esse homem durão que estava inconsciente parecia ter detectado algo, e sua força de vontade forte lhe permitiu abrir os olhos e acordar à força. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 908. Cidade caótica. Não se mexa. Fei pressionou levemente a mão sobre Charles Adam, que lutava para se levantar. Chamas de energia dourada queimavam na mão direita do rei, e o poder sagrado do paladino fluía para o corpo desse homem forte através das feridas, curando cuidadosamente seus ferimentos. O corpo deste homem estava em um estado devastador. Mesmo com a força de Fei, ele teve que fazer a cura lenta e cautelosamente. Com o passar do tempo, os 2 ganchos de ferro que estavam no corpo de Adam e quase cresceram junto com seus músculos foram lentamente espremidos, ficou claro que uma força misteriosa os puxava. Uma pequena quantidade de sangue escorreu dos ferimentos, e um pouco de carne foi arrastada junto com vermes brancos contorcidos. Mesmo que o cheiro de sangue permeasse o ar, e esse processo parecesse chocante e doloroso, Adão foi tragado pelo imenso poder sagrado de Fei, e ele não sentiu nenhuma dor. Logo, os soldados angianos ao redor da torre de vigia acordaram do choque e descobriram que esse estranho era um inimigo e não um amigo. No entanto, eles ficaram chocados com o poder divino de Fei e não ousaram atacar. Com as armas sacadas, eles formaram um grande círculo e cercaram Fei e Ada no centro. Imprudente! De onde veio esse porco? Como se atreve a invadir a cidade de Marton, que está sob o controle do nosso Império Angi? Rapidamente, um rugido soou de longe, e um raio de luz vermelha disparou em direção ao portão da cidade e ressoou com energia térmica, parecendo um meteoro. Em um piscar de olhos, essa luz se aproximou e pairou acima da torre de vigia. Este homem era um poderoso guerreiro elementar do fogo e estava muito perto de avançar para o reino da classe Lua. Ele foi envolvido pelas chamas vermelhas e entendeu o que estava acontecendo no ar. Depois de um rugido, ele bateu nas costas de Fei. Bum! Um dragão de fogo cruel e agressivo saiu da palma deste mestre angiano e disparou nas costas de Fei com energia térmica suficiente para derreter ferro e ouro. É o Sr. Pert. Ha ha ha! O Sr. Pert está aqui. Esses malditos porcos alanians! Eles estão todos mortos! Os soldados angianos no muro de defesa todos aplaudiram. Ficou claro que estavam confiantes nesse mestre chamado Pert, e relaxaram enquanto se afastavam rapidamente. Esses soldados eram experientes e conheciam o poder aterrorizante do dragão de fogo, eles não queriam ficar perto e se machucar sem motivo. No entanto, o que aconteceu a seguir chocou os soldados angianos que recuperaram a confiança e seus corpos esfriaram. Com os olhos bem abertos, eles observaram a seguinte cena. Aquele jovem de túnica branca que estava focado na cura de Ada nem se virou. Na verdade, ele nem tentou se esquivar ou interromper a cura por um segundo para contra-atacar.
No entanto, quando aquele dragão de fogo estava prestes a tocar suas costas, este jovem se virou e olhou para ele. Ninguém poderia descrever como era esse olhar. No entanto, esse olhar mudou tudo de uma maneira inimaginável. O dragão de fogo que poderia destruir metade do muro de defesa parecia um ratinho que viu um dragão gigante, choramingou de medo e desapareceu instantaneamente. Esse não foi o fim. O mestre de Anji, Pert, também ficou gravemente ferido. Esse general que era invencível aos olhos dos soldados comuns cuspiu um bocado de sangue quando o dragão de fogo desapareceu e seu rosto empalideceu. Ele caiu diretamente do céu e bateu na parede de defesa como um animal morto antes de desmaiar. Agora, mesmo um idiota saberia o quão poderoso esse jovem de cabelos negros era. Invencível! Esta palavra apareceu na cabeça de todo soldado angiano. Por um momento, os soldados angianos, destemidos em situações perigosas, sentiram um calafrio percorrer suas espinhas, indo de seus crânios até o traseiro e congelando-os no local. O medo de um mestre incomparável os fez querer se virar e fugir, mas o treinamento e o instinto dos soldados os fizeram ficar. No entanto, não havia como eles atacarem Fei. De repente, uma série de gritos e rugidos soou abaixo do muro de defesa. Parecia que Torres e outros estavam agora lutando contra os reforços de Anji. Fei não estava nem um pouco preocupado. Ele já examinara toda a cidade de Marton com sua energia espiritual. Embora houvesse muitos mestres de Anji na cidade, nenhum deles era capaz de ameaçar Torres. Torres poderia proteger aqueles sobreviventes alanias por conta própria, e ainda havia 10 soldados de elite de Chambord ao seu redor. Após cerca de 10 minutos, 80% das lesões no corpo de Adam foram curadas e os 2 redemoinhos de estrelas destruídos também voltaram. Com algum descanso e recuperação natural, esse homem retornaria ao seu auge. Um fator-chave foi que a sorte desse líder da força de resistência Alani era insana, e ele foi capaz de durar até agora e encontrar Fei que tinha o paladino de nível 100 do modo inferno. Caso contrário, mesmo que um Lorde do Sol Ardente que dominasse a energia guerreira elementar da madeira viesse até aqui, Ada não poderia ser salvo do abraço do ceifador. Você é. Ada acordou lentamente e olhou para o jovem de cabelos negros à sua frente, cuja força estava além de sua imaginação. Ele ficou perplexo e pensou consigo mesmo: este jovem não se parece com o Alania e está vestido de maneira diferente. Por que ele veio aqui? E por que ele está disposto a me ajudar? Fei sorriu e pensou em algo. Uma espada de 2 mãos no chão pulou na mão de Adam por conta própria, e o rei disse: não é hora de falar sobre isso. Como está se sentindo, amigo? Você ainda pode lutar? Você saberá tudo depois que as escórias em Marton estiverem mortas. Adam agarrou a espada longa e acariciou-a embriagada, como se estivesse esfregando a pele macia de seu amante. Ao sentir os redemoinhos de estrelas girantes em seu corpo que desapareceram antes, Adam ficou entusiasmado e olhou para Fei com admiração. Então, ele olhou para os soldados angianos que estavam correndo em direção à torre de vigia e se reunindo ao redor deles, e chamas de raiva dispararam de seus olhos. Ele rugiu: claro! Eu nunca vou parar de lutar até que todos esses bastardos angianos morram. Os Alanians não vão sangrar por nada. Ok, guerreiro. Você pode pegar os angianos no muro de defesa. Bastardos, lave seus crimes com seu próprio sangue. Charles Adam congelou por um segundo, e depois atacou os soldados angianos, que haviam se aglomerado, como um tigre feroz. As cenas de seus amigos e colegas morrendo tragicamente brilharam diante de seus olhos, provocando esse homem de ferro repetidamente. Embora ele tivesse acabado de se curar e ainda estivesse um pouco fraco, seu sangue estava fervendo e ele podia enfrentar esses soldados comuns sem problemas. Depois de passar cerca de 20 minutos, Fei montou alguns feitiços defensivos em Marton. Essas matrizes mágicas poderiam ajudar a impedir a invasão da energia escura e maligna, e também poderiam bloquear o avanço de zumbis e bestas demoníacas mutantes. Obviamente,
quando essas matrizes mágicas fossem ativadas, as pessoas na cidade também não podiam sair. O instinto de Fei disse a ele que havia algumas coisas interessantes escondidas na cidade e que elas poderiam informá-lo de alguma coisa. Quando Fei voltou ao muro de defesa, Marton estava em caos. Torres e outros derrotaram um batalhão de mais de 1000 soldados de elite de Anji que estavam totalmente blindados, e os Alanians que estavam sendo grandemente reprimidos aproveitaram essa oportunidade sabiamente, iniciando sua rebelião agressiva e lutando com seus inimigos. Fei suspirou. Ele não tinha certeza de quantas pessoas morreriam nesse caos, mas era inevitável. A essa altura, Charles Adam havia derrotado os soldados angianos no muro de defesa e ele estava coberto de sangue como se tivesse acabado de tomar banho nele. Até o rosto estava coberto e os dentes brancos pareciam mais perversos quando ele abriu a boca. Quando ele viu o retorno de Fei, ele caminhou respeitosamente e disse: Senhor, o que devemos fazer a seguir? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 909. Por Luan King. 15 de março de 2020. 4174. Estilo de combate dos guerreiros de Shambod. Marton está muito caótica. É claro que algumas pessoas estão tentando roubar outras e cometer crimes enquanto o caos está ocorrendo. Afinal, o caos é o solo mais fértil para o crime. Temos que parar com isso. Se isso continuar, esta grande cidade seria destruída antes do fim da guerra. Existe uma maneira de entrar em contato com os Alanians dentro da cidade. Fei franziu a testa e perguntou a Ada enquanto olhava para as chamas da cidade que pareciam flores de papoula. Não é um problema. Eu fui um dos líderes da força de resistência. Ada revelou sua identidade e disse com confiança: Acho que posso organizar as pessoas e manter os Alanians dentro da cidade sob controle, ajudando a aliviar a situação caótica. Ótimo. Então, vá em frente e faça isso. Em termos dos soldados angianos, deixe-os para nós chambodianos, disse Fei e assentiu. Chambodiano. Você é Rei Alexander de Chambod. Desde que ele se tornou um dos líderes da força de resistência Alania, Ada não era burro e recebeu mais notícias em comparação com as pessoas comuns. Obviamente, ele sabia que o Império Zenith havia travado uma guerra contra o Império Anji, e o líder da tropa de expedição era o rei Alexander de Chambod, um dos dois mestres incomparáveis da região norte, o outro era o Imperador Yasin de Zenith. Como esse jovem de cabelo preto e túnica branca era incrivelmente poderoso, ele se considerava um chambodiano e tinha uma aura majestosa que pertencia apenas ao tomador de decisão de nível superior. Ada sentiu que sua intuição estava correta e esse jovem homem era o lendário rei de Chambod. Ha ha ha! Você está certo! Eu sou o rei Alexander. Enquanto ria, o rei se transformou em um raio de luz e disparou em direção ao edifício mais majestoso do centro de Marton. Este edifício já foi propriedade do governador da cidade de Marton. Depois que os soldados angianos conquistaram esta cidade, o governador de Marton e sua grande família de mais de 300 pessoas foram massacrados. Essa propriedade também foi tomada e usada como centro de comando da Legião Presa de Sangue, que era a legião de batalha de Anji que estava estacionada na cidade. No momento, o prédio estava bem guardado, e ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Embora o poder sombrio do inferno não tenha corroído essa cidade gigante, fez sentir uma imensa quantidade de energia maligna escondida neste edifício. Portanto, ele correu e tentou ver o que estava acontecendo. No momento, parado no muro de defesa, Charles Ada não conseguia esconder a excitação e a emoção em seu rosto. Vendo aquele traço de luz dourada, ele sabia que os reforços zenitianos que os Alanians estavam esperando por 3 meses finalmente chegaram. Embora ele não tivesse certeza da atitude que os zenitianos tinham em relação aos Alanians, a guerra entre Alania e Angi era a coisa mais importante. O velho ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ainda está em vigor agora. Se Alania pudesse receber a ajuda de Zenith,
eles poderiam ter a chance de restabelecer seu império. Com lágrimas quentes nos olhos, Adam se virou e derrubou os cadáveres de seus outros 7 companheiros antes de colocá-los na parede de defesa em ordem. Então, ele agarrou Pert, um mestre de Anji, liberou sua energia guerreira e correu pelo muro de defesa como uma bola quicando. Então, ele avançou em direção ao local da cidade onde os ruídos eram mais altos. O rei de Chambord estava certo, eles tinham que controlar essa situação caótica rapidamente. Caso contrário, se o caos continuasse, ele se tornaria incontrolável, ainda mais destrutivo em comparação com a catástrofe de criaturas mortas-vivas. Mesmo que os Alanias acabassem derrotando os soldados angianos na cidade e recuperando o controle, a própria cidade seria destruída pelos Alanias e criminosos de cabeça quente que estavam brincando. Ada não matou Pert para desabafar sua raiva. Embora Ada parecesse imprudente e áspero, ele era detalhista e atencioso. Ele sabia que o rei de Chambord não matou esse mestre de Anji por um motivo, talvez esse angiano possa ser útil mais tarde. Enquanto Fei estava correndo em direção à propriedade do governador, Torres e os soldados de Chambord haviam trazido a equipe de sobreviventes alanianos de mais de 100 pessoas para este lugar. Eles haviam destruído muitos soldados angianos ao longo do caminho e estavam enfrentando o principal grupo de soldados angianos que parecia um dilúvio negro. Os 2 gigantes Xuanjiek estavam escondidos no céu, Pérola Negra e Ciclope, ficaram de fora disso, mas aqueles 10 soldados de elite de Chambord já construíram uma matriz simples de teletransporte. Depois que eles combinaram as frequências mágicas e se conectaram às matrizes de teletransporte no Xuanjie, mais e mais soldados de elite de Chambord saíram das etéreas chamas mágicas que estavam piscando nas matrizes no chão, um após o outro. Assim que Fei apareceu, a batalha começou. Um total de 600 soldados de elite de Chambord em armadura branca desceu e atacaram dezenas de milhares de soldados angianos. A cena parecia trágica. Olhando do céu, parecia que uma faixa de água branca do rio tentava penetrar no Mar Negro. Parecia uma tentativa de suicídio, pois não era uma batalha de força igual. Tudo parecia lamentável e triste. Ficou claro que os soldados de elite de Anji também se sentiam assim. Embora impressionados com a força que Torres, que exibiu a força de uma elite da classe Lua, esses soldados haviam passado por muitas batalhas e eram principalmente veteranos. Eles não tinham falta de coragem, tocaram as cornetas e avançaram. Nuvens negras envolviam o céu. Quando raios relampejaram através das nuvens, e uma série de comandos foram emitidos. Dezenas de milhares de soldados angianos criaram formações compactas e suas armaduras e escudos pretos se conectaram, movendo-se juntos como uma grande muralha de metal móvel. À medida que avançavam, criaram uma série de ruídos de metal, parecendo montanhas desmoronando. Era sufocante e fazia os outros se sentirem desesperados. Mate! 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 As dezenas de milhares de soldados angianos gritaram juntos, e foi aterrorizante. As vastas ondas sonoras correram como uma inundação. Se Torres não soltasse sua aura e bloqueasse a pressão, os sobreviventes alanias que estavam atrás dele teriam desmaiado. Depois de gritar a matar, ruídos altos ecoaram no céu. Como se um raio atravessasse o céu, uma luz brilhou no céu baixo, e as pessoas subitamente perceberam que os soldados angianos jogavam mais de 1000 lanças negras. As pontas pontiagudas das lanças refletiam a luz fria, e elas instantaneamente dispararam sobre as cabeças dos 600 soldados de Chambord, de armadura branca, como um grande bando de pássaros. Então, eles correram em direção aos soldados de Chambord, traçando uma trajetória que parecia o sorriso perverso do ceifador. Esse tipo de arremesso de lança era letal no campo de batalha, não havia alvos precisos e seu objetivo era cobrir uma área específica. Mesmo que soldados com energia guerreira encontrassem essa situação, eles poderiam morrer. No entanto, diante de tal perigo, o grupo de pessoas de branco não emitiu nenhum barulho, apesar de parecer que eles perderiam muitos membros. Como um grupo de fantasmas brancos, eles de repente se transformaram em raios de luz branca e se afastaram quando as lanças estavam cerca de 3 metros acima do solo, evitando todos os ataques. Bam! 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 Bam!
No segundo seguinte, as milhares de lanças foram pregadas nas rochas duras onde estavam os soldados de branco, e uma série de faíscas apareceu. De fato, algumas lanças mal erraram os chambordianos pelos ouvidos e pelas costas. Se esses soldados fossem um segundo mais lentos, seus corpos teriam sido penetrados. No entanto, nenhum dos chambordianos gritou ou ofegou. Seus rostos estavam calmos e seus olhos determinados. Droga! Guerreiros em nível de estrela. Alguém engasgou no acampamento militar de Anji. A energia guerreira que estava queimando nos soldados de Chambord era tão intensa que chamava a atenção. Homens com bestas, prontos. Fila da frente, tiro horizontal. Fileira de trás, tiro para cima. Pronto, atire. Um comando militar soou abruptamente. Voxos! 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 Flechas dispararam atrás da formação de escudo da torre de Anji, bloqueando todos os caminhos de fuga possíveis no chão e no ar. Essas flechas eram todas afiadas, flechas de presas de lobo, e foram disparadas de bestas pesadas. Uma flecha era suficiente para quebrar uma pequena árvore, e até os guerreiros ao nível da estrela seriam gravemente feridos se fossem atingidos. Atirar horizontalmente e para cima a uma curta distância permitiu que os besteiros de elite de Anji controlassem a área. Era impossível que os soldados de Chambord se esquivassem rapidamente novamente. Parecia uma armadilha mortal. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 910. O nascimento de uma tropa invencível. Vendo essa cena perigosa, os cerca de 100 sobreviventes alanians que estavam assistindo à distância quase ofegaram de medo. Os soldados angianos conquistaram o Império Alani em menos de 2 meses, então os alanians sabiam o quão aterrorizante eram os soldados angianos de armadura de ferro. Mesmo agora, os alanians temiam o poderoso poder militar dos angianos. Nesse momento, ruídos de lâminas sendo desembainhar soavam em uníssono. Tink! Todos os 600 soldados de Chambord sacaram seus sabres, e os barulhos altos de metal dos sabres deslizando em suas bainhas ressoaram na área. Parecia um tornado gigante, chocando as pessoas. Durante esse processo, ninguém emitiu som. Naquele momento, os 600 sabres frios e assassinos formaram uma floresta de metal que se movia rapidamente, e flutuações de energia guerreira ainda mais fortes apareceram nos guerreiros de Chambord em branco. As energias do sabre se misturaram às energias do guerreiro, e dispararam para o céu como belos fogos de artifício. Tink! 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 Uma série de ruídos de colisão de metais soou, seguidos de explosões, e as flechas de presas de lobo que estavam assobiando no ar e voando em direção a eles foram transformadas em partículas de poeira pelas brilhantes energias do sabre em pouco tempo. Foi uma cena heróica e magnífica. As 600 pessoas agitaram seus sabres silenciosamente, e as 600 chamas de energia guerreira que floresceram como flores destruíram a tempestade de flechas que estava chegando nelas. O mais aterrorizante era que, mesmo quando as flechas se transformavam em partículas de poeira, elas não conseguiam chegar a 1 metro dos guerreiros de Chambord de armadura branca. Todo o processo foi de tirar o fôlego, e foi tão rápido que as pessoas comuns não conseguiram entender e não sabiam o que estava acontecendo. Depois que os guerreiros de Chambord passaram rapidamente, as pontas de flechas de metal, flechas de madeira e penas que se transformaram em poeira finalmente se estabeleceram no chão depois de um longo tempo, acumulando-se no chão como lixo e parecendo os acessórios abandonados depois de uma grande festa ao ar livre. Então, os guerreiros de Chambord de armadura branca não deram a angianos uma segunda chance de disparar flechas com suas bestas. Foi preciso apenas um piscar de olhos para os guerreiros de Chambord moverem seus sabres. No segundo seguinte, os 20 soldados de armadura branca na frente chegaram a 10 metros da formação de lança de dragão da tropa angiana. Então, os soldados atacaram em uníssono. Esses 20 sabres foram projetados por Fei, o grão-mestre marcial que viveu 2 vidas,
forjado pela ferreira Charcy, que era do Diablo Old, usando materiais preciosos, e tinha runas gravadas neles pelo laboratório dos cientistas loucos. Com o poder místico os envolvendo, eles deixaram arcos de energia no ar. Diante dessas brilhantes energias de sabre, os escudos de torre feitos de ferro e forjados centenas de vezes pareciam frágeis como queijo. Os escudos da torre foram silenciosamente cortados ao meio, e os fortes soldados angianos que estavam escondidos atrás dos escudos com lanças de dragão nas mãos e nos ombros, em antecipação à colisão, foram lançados voando no ar. As pessoas que também voaram foram os 580 guerreiros de armadura branca. Esses soldados de Chambord voaram acima das cabeças de seus 20 companheiros e correram para a tropa angiana, como uma inundação branca, como se fossem fantasmas à noite e mensageiros do ceifador que estavam aqui para enviar o convite da morte. Finalmente, o sangue foi derramado. Ah! Um soldado angiano foi cortado pela metade por uma energia de sabre, e ele gritou de dor, significando a chegada formal da batalha e da matança. Antes que o primeiro grito pudesse desaparecer, centenas de gritos estridentes ainda mais agudos ressoaram na área e venceram o primeiro grito. O cruel, porém inevitável, combate a curta distância finalmente aconteceu. Os sobreviventes alanias que estavam assistindo de longe tremiam enquanto assistiam, eles estavam tão empolgados que não conseguiram se controlar. Como um bastão de ferro quente contra o queijo fresco, os guerreiros de Chambord de armadura branca destruíram a linha de defesa que havia sido montada por angios durante um longo tempo. Os alanios viram que toda vez que um chambordiano agitava o sabre, mais de 10 soldados angianos caíam no chão. Agora, eles obtiveram a experiência em primeira mão sobre o quão poderosos eram os chambordianos e entenderam melhor as lendárias histórias que os poetas viajantes contaram sobre o reino de Chambord. Com o passar do tempo, o caos e os tumultos que aconteciam em outras partes da cidade pareciam se aquietar, e as chamas ardentes pareciam ter sido controladas também e começaram a se extinguir. Fei assentiu e pensou, parece que o guerreiro alanian chamado Charizard encontrou a força de resistência, e eles estão gradualmente assumindo o controle da cidade sem o trabalho de enfrentar os militares de Angi. Enquanto Fei pensava nisso, mais e mais alanias corriam para todas as ruas e estradas. Havia homens e mulheres, que variavam de ferreiros a vendedores, guerreiros a civis. Embora todos parecessem diferentes, fracos e desnutridos, todos tinham ódio nos olhos. Como bestas feridas, eles mal podiam esperar para destruir os angianos. Os alanias que tentavam respirar e sobreviver sob o terror e a pressão claros dos soldados de angianos saíram sob a liderança da força de resistência. Como um vulcão que acumulou calor por milhares de anos, eles saíram correndo e tentaram atacar os soldados angianos que haviam cometido todo tipo de crime. Sua fúria os alimentava e eles estavam preparados para morrer com os inimigos. No entanto, eles ficaram atordoados e congelados. Eles descobriram que os soldados angianos que cometeram mais ações estavam recebendo a punição mais cruel. Mais longe deles, as pessoas gritavam e caíam no campo de batalha, mas nenhum deles era guerreiro de armadura branca. Os soldados de Chambord, que usavam armaduras brancas e sabres de primeira linha, pareciam um grupo de ceifadores brancos que estavam colhendo vida com foices. Onde quer que fossem, membros quebrados voavam no ar e o sangue tingia os ossos brancos. Quase nenhum soldado angiano poderia bloquear esses ceifadores brancos, nem mesmo por um segundo. Filho do vento, Torres estava parado na beira do campo de batalha com o arco na mão. Toda vez que ele disparava uma flecha, um mestre de Angi era transformado em uma nuvem de névoa de sangue. Para angianos, esse belo rapaz loiro, parecido com um elfo, era mais aterrorizante do que demônios e fantasmas. Nenhum mestre de Angi conseguia desviar de suas flechas, mesmo que fossem guerreiros ou magos de 7 estrelas ou 8 estrelas. De cima para baixo, os soldados arrogantes, cruéis e sedentos de sangue de Angi foram completamente reprimidos. Esta foi tecnicamente a primeira vez que a Legião de Chambord lutou contra inimigos estrangeiros em terras estrangeiras. Desde o início, Fei enfatizava a importância de acostumar os soldados à atmosfera de batalhas em larga escala e treinava os soldados com lutas práticas. Agora, Chambord finalmente colheu o fruto de seu investimento.
Foi também a primeira vez que a Legião de Chambord revelou suas presas afiadas ao mundo. Uma tropa de ferro invencível e aterrorizante finalmente nasceu no continente Azeroth depois de experimentar o verdadeiro teste de sangue e guerra. Depois de um tempo, o resultado da batalha foi determinado. Embora a proporção do número de soldados angianos e soldados chambordianos fosse de 100, e os soldados angianos lutassem ferozmente desde que foram empurrados para um canto, eles não podiam fazer muito contra a tropa de elite de Chambord, composta apenas por soldados que eram guerreiros de 3 estrelas e mais altos e perfeitamente coordenados entre si. Em menos de 30 minutos, os soldados angianos foram completamente esmagados, e estava chegando ao fim. Em vez de chamá-lo de batalha, era mais como um massacre unilateral. A combinação de poderosos guerreiros no nível da estrela e grandes armas significava que a tropa composta por soldados comuns não poderia competir com eles. Fei não participou da batalha, pois era desnecessário. Em vez de se concentrar na batalha, o rei olhou para a propriedade do governador que estava protegida pela tropa de Angi no meio. Agora, Fei sentiu mais. Dentro da propriedade do governador, que parecia uma pequena cidade dentro da grande cidade de Marton, havia uma faixa de poder sombrio do inferno que era difícil de detectar. Era muito mais maligno do que os zumbis e bestas demoníacas mutantes fora da cidade, e parecia que uma nuvem de névoa invisível de sangue tomou conta de toda a propriedade, emitindo a aura aterrorizante que apenas os mestres podiam sentir. Parecia que algo estava se formando lá. Buna! 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 De repente, explosões soaram dentro da propriedade do governador, e o chão começou a tremer. Ei, você gosta desta novel?